Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Hoje, simuladão da banca Yudes, questão do ano de 2022. A charge acima revela uma crítica. A charge traz uma crítica de cunho político ou social também, com o principal objetivo de mostrar qual que é o objetivo da charge acima. Observe, em São Paulo, que raio de congestionamento é esse? Dia Mundial Sem Carro. Você sabia que existe o Dia Mundial Sem Carro? Aí você observa, parece que é no mês de setembro, Dia Mundial Sem Carro, e mesmo assim, em São Paulo, há um congestionamento gigante. Então, nós precisamos ver qual que é a crítica dela. Então, vamos ver lá na alternativa A, as dificuldades de mobilidade urbana e saturação de trânsito em São Paulo. Pode ser que tenha uma crítica aqui específica sobre essas dificuldades de mobilidade urbana, como você observa aqui, quanto carro. A conscientização dos motoristas sobre o uso responsável de carros, não, que eu já descarto, porque aqui está criticando o congestionamento, a dificuldade de mobilidade urbana. A falta de apoio dos motoristas paulistanos ao Dia Mundial Sem Carro, corretíssimo. Alternativa C, importante você compreender aqui que ele traz uma crítica aqui ao Dia Mundial Sem Carro. Esta passagem aqui, ela traz também, ela tem um significado grande dentro dessa charge. Tem charge, você vai olhar a linguagem verbal e também a não verbal, as imagens. Adesão ao Dia Mundial Sem Carro em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida? Nada. Cadê a adesão ao Dia Mundial Sem Carro? Nada. Olha a quantidade de carro. Então, eles não estavam nem aí. Faltou consciência. Então, aqui vou descartar também a alternativa A, porque tem de observar aqui a passagem relacionada ao Dia Mundial Sem Carro. Olha lá, empatando o trânsito só podia ser mulher. A palavra sublinhada, empatando na frase acima, pode ser substituída sem prejuízo de sentido. Então, aqui, se ela pode ser substituída sem prejuízo de sentido, nós já sabemos que está se referindo aqui a um sinônimo. Vamos ver a passagem aqui no texto. Entretanto, existe sim um preconceito contra a mulher ao volante. Confesso que também já tive. Hoje, às vezes, passo por uma senhora dirigindo em paz. Alguém do meu lado reclama. Olha lá, empatando o trânsito só podia ser mulher. E aí, este empatando, o que significa? Então, questão que está contemplando o quê? Sinônimos. Sinônimos são as palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Está mais fácil. Mas se nós nos deparássemos aqui com a palavra mais difícil, seria interessante você fazer por eliminação também. Eu preciso de um sinônimo. Então, empatando, impulsionando, alavancando e promovendo são palavras sinônimas, ou seja, se alguém impulsiona, ele alavanca, ele promove. Então, se eu pudesse usar a alternativa A, eu poderia usar também a B e a D. Se não pode nenhuma delas, se são sinônimos, mesmo que de repente você não saiba o que é estorvar, que é a mesma coisa que prejudicando, atrapalhando o trânsito, você conseguiria gabaritar a questão, porque essas outras três possibilidades são palavras sinônimas. Então, olha lá, alguém estorvando, prejudicando, e colocaria aqui o quê? Atrapalhando o trânsito. Só podia ser mulher, como fala aqui no texto. Então, dica interessante, questão sobre sinônimo, vá pelas palavras que você já conhece e observe se nas alternativas não há palavras sinônimas. Se existirem, você já vai descartá-las. Marque a alternativa que apresenta a frase com sentido figurado. Sentido figurado, sentido conotativo é quando você dá um novo significado às palavras. Eu sempre uso lá o poema de Drummond. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Se você trouxer, por exemplo, você está viajando, deslizamento, no meio do caminho havia uma rocha. Se você usar no sentido de rocha, eu já sei que é o sentido próprio ou denotativo. Agora, se eu disser, por exemplo, Maria é uma pedra no meu caminho, uma pedra no meu sapato, ela é o quê? Um empecilho. Dei um novo significado à palavra pedra. Então, aqui foi usado em sentido
figurado. Você não sabia o motivo de o carro estar parado. Trouxe aqui somente as passagens. Observe aqui, você não sabia o motivo de o carro estar parado. A pessoa podia estar se sentindo mal. Aqui foi toda a passagem empregada em sentido próprio. Eu preciso daquela que foi empregada em sentido conotativo. No banco do motorista estava uma senhora idosa tremendo de medo. Sim, quando as pessoas têm medo, elas tremem. Então, neste caso aqui, também sentido próprio. Quando você for fazer questão que seja da IUDES, VUNESP gosta bastante de sentido próprio e figurado, primeira coisa que você vai fazer é ler as alternativas. De repente, você vai se deparar com alguma palavra diferente. Lembra que as seguradoras costumam cobrar menos de motoristas do sexo feminino. Ele passou a costurar por todos os lados. Espera aí, ele estava costurando uma roupa? Nada disso, observe aqui. Outro dia estávamos no carro, chuviscava o suficiente para que os carros entrassem numa luta desenfreada no asfalto. Cortadas súbitas, buzinas, ele passou a costurar por todos os lados. Então ele estava costurando o trânsito, ele vai para aqui, vai para ali. Então aqui você já vai observar que aqui nós temos uma palavra empregada em sentido figurado. Qual é ela? Costurar. Ele não estava costurando a roupa, ele ficava desviando, ia para a direita, para a esquerda. Então, sentido conotativo, leia as alternativas primeiro. Pode-se dizer em relação ao texto que, vamos ver aqui, há quanto tempo você tem essa barba? Desde que meus filhos eram bebês. Isso me faz lembrar daqueles doces tempos, quando eu podia roubar os doces deles e guardar na barba para mais tarde. Aqui é bem interessante, né? Olha o humor aqui na tirinha, vem a partir desse momento, os doces tempos, porque ele guardava os doces na barba para comer mais tarde. Pode-se dizer em relação ao texto que o termo doces gera humor, certinho. Devido à relação de sinonímia, nada disso, sinônimos são palavras que possuem significados equivalentes. Então, aqui não tem esta relação de sinonímia. Por quê? Aqui ele fala de doces tempos e aqui ele traz doces. O que eu observo aqui? Que a palavra doce, quando eu falo, doces tempos, seriam o quê? Os tempos bons, os tempos saudosos, os tempos gostosos. Mas aqui você vai se lembrar de que aqui eu empreguei a palavra doce com significado e aqui ela teve outro significado. Sinônimos são palavras que possuem significados equivalentes. Não há polissemia. Poli é o quê? Muitos, não é isso? Polissemia, então, é uma palavra que vai ter vários significados. Se eu disser pena, pena da galinha, pena lá quando se condena alguém a uma determinada pena, pena no sentido de dó também. Então, aí você tem uma polissemia. Não há polissemia? Há sim, porque a palavra doce aqui que vai desencadear, que vai levar a essa polissemia, porque ela tem um significado aqui e aqui ela foi usada com outro significado. Então, há polissemia. Pois os termos têm significado único? Não. Eu já vi que a palavra doce ela possui dois significados lá no texto. Doces tempos é ambíguo, responsável por desencadear o efeito de humor. Ambíguo vem de quê? De ambos, quando tem duas possibilidades de compreender, quando eu falo lá. Isso me faz lembrar daqueles doces tempos. Se eu parasse aqui, você ia se lembrar de os doces tempos, os tempos bons lá da minha infância, por exemplo. Mas aqui, quando eu já leio aqui à frente, quando eu podia roubar os doces para mais tarde. Então aqui eu já vi que o quê? Quando fala doces tempos, tempos bons, ou neste caso aqui mesmo, tempo adocicado, que vem do doce lá, dos doces que eles consumiam. Então, é ambíguo e responsável por desencadear o efeito de humor. O humor na tirinha só vem por causa desses doces tempos. Mas quais doces tempos? Os doces lá, de doces mesmo, que eu pegava as balas, pirulitos, chicletes, por exemplo. O vocábulo doces é polissêmico, porque ambas as ocorrências têm sentido denotativo. Ok. Eu já falei, tem polissemia? Tem mais de um significado? Tem. Mas tem sentido denotativo? Nada disso. Quando eu falo aqui, os doces tempos eram os tempos bons, aqui é um sentido figurado. Agora, os doces aqui, de fato, sentido denotativo, que é aquele que vem do açúcar, aliás, por exemplo. Então,
quando eu falo aqui, agora ele é polissêmico só porque ele tem sentido denotativo? Nada disso. A palavra ela pode ter vários significados e não obrigatoriamente ter sentido denotativo, como vimos. O primeiro é figurado e o outro é sentido próprio ou denotativo. Compreendido? Em qual frase as normas de concordância verbal, levando em consideração o padrão da norma culta, estão completamente observadas? Ou seja, eu preciso da alternativa correta. Então vamos lá. Concordância verbal, primeira coisa, lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito plural, verbo também no plural. Há outras regras que a gente vai ver agora. Vende-se carros ou vendem-se carros? Primeira coisa, tem o se, que seja antes ou depois do verbo? Identifique, será que é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito? Vou trazer uma breve explicação com a diferença entre essas duas situações. Observe. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase. Mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, agora que você já sabe identificar se é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito, eu vendo o que? Com verbo transitivo direto, se é partícula passivadora.
Então, neste caso aqui, eu tenho um sujeito paciente no plural. Então, carros esportivos e antigos. Se o sujeito está no plural, o verbo tem de concordar com este sujeito. Então, o correto seria o quê? Vendem-se carros esportivos. Voz passiva sintética, vamos colocar na voz passiva analítica? Carros são vendidos. São, então precisa ser vendem-se. Os Emirados Árabes Unidos passará. Primeira coisa, quando eu tenho um nome de cidade ou país que estiver no plural e ele vier acompanhado de artigo, como você pode observar aqui, o que diz a regra? Que se ele vier acompanhado de artigo, este nome de país no plural, o verbo ficará no plural. Então, os Estados Unidos são, os Emirados passarão por uma crise. Se não vier acompanhado de artigo, verbo no singular. Minas Gerais é um ótimo estado. Não tem artigo, singular. Tem artigo no plural, verbo no plural. Precisa-se de professores, novamente o se. Eu já expliquei ainda há pouco. Transitividade verbal. Eu preciso de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, este i aqui é o mesmo i de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, índice de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Se isso daqui, professores, não é sujeito, é completamente diferente da alternativa A. Então, quando for um índice de indeterminação do sujeito, o verbo será impessoal. O verbo ficará em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui precisa ser. Devem haver, devem existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Mas aqui, o que foi flexionado não é o verbo principal é o verbo auxiliar. Mas a regra é simples, eu sempre falo. Se o pedreiro, por exemplo, não faz alguma coisa, o seu auxiliar não faz. Se o verbo principal não vai para o plural, o auxiliar também não pode ir. Então, o correto seria o quê? Deve haver outras formas de falar sobre o assunto. Deve haver. Lembre-se disso daqui. Porque se o verbo principal não vai para o plural, o seu auxiliar também não irá. Show de bola? Conseguiu gabaritar esta questão? A regência do verbo assistir está em desacordo, então é importante você já ler destacando as partes mais importantes. O verbo assistir, em qual alternativa ele foi empregado de maneira correta, ou melhor, incorreta? Então vamos às alternativas. Aqui você observa, assiste a todos, assiste em. Nós temos também assisto somente e assistiu aqui. Então, primeiro ponto, é importante você observar qual a melhor maneira de você melhorar o seu desempenho em regência. Lendo bastante, resolvendo muitas questões. Fique atento aos verbos assistir, ao verbo visar também. Aos verbos tem, por exemplo, desejar, almejar e também o verbo aspirar. Será que vai ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Então, primeira coisa, lembre-se de que o verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Verbo transitivo indireto, ele virá acompanhado de preposição. Isso daqui é apenas o começo. Agora, no que se refere ao verbo assistir, primeira coisa, este verbo assistir, ele vai ser verbo transitivo direto, vou colocar aqui então, assistir. Ele vai ser VTD, não é isso? Então, a transitividade verbal. No sentido de ver, ele é o quê? Verbo transitivo indireto. E agora, no sentido de ajudar, então, a enfermeira assiste o médico. Ele será um verbo transitivo direto, aquele que não vem acompanhado de preposição. Mas aqui ele veio acompanhado da preposição em. Aqui, cadê a preposição? Cadê a preposição? Então, em qual ele foi usado de maneira equivocada. Assiste a todos os brasileiros
O direito ao transporte público de qualidade eu poderia substituir por quê? Cabe a todos os brasileiros. Então, aqui está correto. Eu descarto a alternativa A, porque este verbo assistir, no sentido de caber, ele é um verbo transitivo indireto. Ah, mas cadê a preposição? Olhe aqui a preposição a. Minha família assiste, no sentido de mora minha família, mora em São Paulo. Então, ele vai vir acompanhado da preposição em. Eu assisto em São Paulo. Assisto cenas de desrespeito. Eu assisto ou eu vejo? É o que a gente vai já verificar. Eu ajudo ou eu vejo? Eu vejo cenas de desrespeito. Aí o que eu disse lá em cima? O verbo aqui. O verbo assistir no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Então, o correto seria assisto a cenas. Então, errado a alternativa C. O rapaz assistiu o idoso. Ele viu? Não, ele ajudou. O que eu disse lá em cima? Que o verbo assistir, no sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto, aquele que não vem acompanhado de preposição. Então, a alternativa D está correta, eu precisava dar errado. Ah, mas o O aqui não é preposição? Jamais. Aqui é um artigo. E aqui você observa a preposição do verbo assistir. Vai ser a ou em também. Já se inscreveu no canal? Então, inscreva-se agora para receber nossas aulas. O uso do acento indicador de crase. Então, esta questão está contemplando o quê? Crase. No A é obrigatório em qual alternativa eu tenho de colocar crase no A aqui, como já marquei para vocês. Primeira coisa, imagino que já você saiba, se não, fique atento aqui no canal, tem aula explicativa sobre crase. Primeira coisa, pegou a sua prova, já escreva. Não uso crase em quais situações. Escreva mesmo aí no seu caderno. Antes de verbo no infinitivo, antes de palavras no masculino, antes de palavras repetidas, também não uso crase. Isso daqui são os casos mais comuns. Antes dos pronomes pessoais indefinidos, somente o relativo a qual você pode usar crase, mas para os outros pronomes você não vai usar crase também. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, primeira coisa, vai resolver questão sobre crase, já procure verbo ou palavra no masculino. Então, colaborar, não posso usar crase. Lá no enunciado fala que a crase será obrigatória em. Antes de verbo, não pode. Então, onde tem a alternativa 4, já vim e descartei. Então, já descarto. E agora, o guarda de trânsito estava à distância ou à distância? Tem crase ou não tem? Vou deixar, então. O motorista não deu ouvido a provocações. Crase no singular, antes de substantivo no plural, nem a pau juvenal. Então, já vim aqui e descartei a 2 também. Pronto, gabaritei a questão sem sofrer com a primeira alternativa. Ele se referiu. Quem se refere a alguma coisa. Mas o as de as pesquisas, então, terá a crase aqui na número 3. E a 1, o guarda de trânsito estava à distância, que é importante você observar que está especificando a distância de 3 metros. Então, quando a palavra distância aparece especificada, ela vem acompanhada por um determinante especificado aqui. Nós teremos crase. Então, A1 e A3, as afirmações 1 e 3. Então, tem mais de uma possibilidade? Obviamente, você vai começar por aquela em que você tenha mais facilidade. Marque a alternativa que apresenta a frase com correção na regência verbal. Dica sobre regência verbal, muita leitura. Você vai ler um texto hoje, um ofício, alguma coisa do seu trabalho, você vai ver lá, por exemplo, falando, o médico foi ao consultório e não no consultório. Então, assim você vai melhorar o seu desempenho em regência. Então, o verbo ir, o verbo preferir, o verbo chegar e o verbo obedecer, em qual aqui ele foi empregado de maneira correta. Então, fui. Quem vai a algum lugar. Então, fui
à prefeitura. Vou corrigir aqui. Fui à prefeitura ontem. Por quê? Quem vai a algum lugar. Nada de fui no banheiro, não. Ok? Prefiro. Esse daqui é clássico, eu imagino que você saiba. Se não souber, mentalize, memorize. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, ele prefere o verão ao inverno. Nada de do que. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Prefiro o verão a inverno. Nem precisa ter o artigo aqui. Lembre-se disso. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Nunca do que. Prefiro maçã a pera. Cheguei no trabalho. Quem chega, chega a algum lugar. Tem uma música que fala, tão perto de chegar a algum lugar. Então, cheguei, quem chega, chega a algum lugar. Chega ao trabalho. E o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto, aquele que vai pedir a preposição a. Então, ele obedeceu ao regulamento certinho, alternativa D. Então, lembre-se de que são muitos os verbos essa regência verbal e nominal. Então, você precisa resolver as questões, se acostumar com os verbos, você vai se lembrar de que quem obedece, obedece a alguma coisa. Aí você vai gabaritar a questão. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto. Primeira coisa, eu disse lá, crase antes de palavra no masculino, antes de verbo no infinitivo. Vamos ver se tem. Então, cavalo, a procura, noite, começou a anoitecer. Então, aqui a banca pegou mais leve. Crase antes de palavra no masculino não pode, então descarto. A velhinha saía à procura, não sei, vamos deixar. A noite parecia feita. A noite tem crase, sempre vejo a noite, né? Começou a anoitecer, opa, antes de verbo não tem. Eliminei duas alternativas. A velhinha saía à procura dos carvões. Isso daqui é uma locução prepositiva. Então, essas locuções com base feminina, que seja uma locução adverbial, uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva, elas virão acompanhadas de crase. Então, a alternativa B está correta. Eu tenho uma locução prepositiva de base feminina. Saía à procura. E se eu dissesse, por exemplo, a procura da velhinha acabou. A procura da velhinha acabou. Tem crase ou não tem crase? Aí eu quero saber. Vou deixar essa pergunta. Vá lá aos comentários. A procura da velhinha acabou. Tem crase ou não tem crase? Não vou responder. A noite parecia feita para aqueles meninos. Aqui você vê a alternativa B também. A alternativa C também está correta. Nada disso está errado. Por quê? Quando for uma locução adverbial, aí sim. Uma locução adverbial que vai expressar uma circunstância de tempo. Se eu disser à noite chegarei. Ok, eu chegarei quando? Aqui você observa uma ideia de tempo. À noite chegarei. Eu chegarei à noite. Adjunto adverbial expressando a circunstância de tempo. Agora aqui, o que parecia feita para aqueles meninos? À noite. E este à noite aqui é sujeito. Ah, não existe sujeito preposicionado. Se for exercendo a função de sujeito, não terá crase. Então, a alternativa C está errada, porque o correto seria à noite parecia, porque é sujeito. Se for adjunto adverbial, neste caso de tempo, terá crase, mas se não for, não terá. Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. Os termos destacados exercem a função. E agora, estes termos aqui. Desde aquela época. Opa, aquela época será que expressa uma ideia de tempo ou lugar? Não sei. Tem dúvida? Tem duas possibilidades. Comece pela mais fácil. Sempre que aparecer a preposição para, acompanhada de verbo no infinitivo, é o que eu sempre brinco nas minhas aulas. Vocês já ouviram o verbo parar, o verbo parer e o verbo parir? Não existe o parer, né? Só para você memorizar. Preposição para, acompanhada de verbo no infinitivo, terminação dos verbos no infinitivo, as terminações ar, e ir. Eu já sei que vai expressar uma ideia de finalidade, objetivo de fazer alguma coisa. Observe. A mãe
para que a mãe inventava esse e outros jogos? Para distrair. Então, o objetivo dela inventar era de distrair a nossa fome. Então, isso daqui significa, ele vai expressar uma circunstância de quê? Uma ideia de quê? Uma função de quê? De objetivo, de finalidade ou de fim. Então, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial final, aquela que vai expressar uma ideia de finalidade. As modais, nem encontramos oração subordinada adverbial modal. Na gramática você não encontra. Mas sempre que falar de modal, vai expressar uma circunstância de modo. Modal descarto. E aqui, subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva é tão ou tal que, por exemplo. Então, lembre-se disso daqui. Tão ou tal que. Descarto, descarto, descarto. Não precisei de sofrer com a primeira possibilidade. Por quê? A segunda eu já sei que é uma oração subordinada adverbial final. Agora, é o adjunto adverbial de tempo. Desde aquela época, eu nem coloquei aqui no início, senão já facilitaria muito. Desde aquela época, nós temos o quê? Uma ideia de tempo. Quando a mãe inventava, desde aquela época, adjunto adverbial de tempo vai expressar uma circunstância de tempo. Analise as seguintes frases. Outro dia um aluno falou, mestre, fale de que a questão está falando. Então, esta questão aqui está contemplando o quê? Regência. Regência que seja ela verbal ou nominal. Mestre, dicas para eu gabaritar regência. Leitura, 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 menos redes sociais, muita leitura e prestando atenção quando estiver lendo. Observe, este verbo está pedindo preposição ou este nome? Se está pedindo preposição, será que eu deveria usar o lhe aqui nesta alternativa a, por exemplo? Será que deveria usar? É o que a gente vai ver. Então, o lhe e ao mesmo tempo tem o de, tem duas preposições. Custou-lhe, novamente, ele presidia o quê? Será que é verbo transitivo direto? E aqui da mesma forma, quem responde, responde a alguma coisa no sentido de dar a resposta. E quem simpatiza, simpatiza ou simpatia, ou quem simpatiza ou se simpatiza com alguém. Será que exige de fato os verbos simpatizar e antipatizar? Será que eles são verbos pronominais em determinado momento? É o que a gente vai ver. Primeiro, eu tenho aqui 5 possibilidades. Eu vou começar pela mais fácil. Imagine, por exemplo, era ele quem presidia. Ele presidia o quê? O clube, a reunião. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Nós vamos marcar as corretas. Então, eu sei que a 3 está correta. Então, aqui eu já vim e descartei 2 alternativas. E agora, procurem responder. Quando o responder estiver no sentido de dar a resposta, ele é um verbo transitivo indireto. Ele respondeu a todas. Então, a 4 está correta. Gabaritei a questão sem muito sofrimento. Por quê? Esses 2 verbos aqui são mais comuns no nosso dia a dia. Mas agora precisamos compreender os outros. Simpatizei-me. Não existe simpatizar-se, antipatizar-se. O correto é só simpatizei ou antipatizei com você. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, aqui está correta também. Então, aqui nós já vimos o quê? Que são as 2, 3 e 4. Ou melhor, vou descartar aqui. A 5 está errada, não é isso? Porque não tem o mi. Então, eu já vi que a 3 e 4 estão corretas. E agora, a ambição custou-lhe. Custou a quem? Verbo transitivo indireto. Lembre-se de que o lhe ele vai exercer a função de objeto indireto. Para ele ser o complemento verbal, exercer a função de objeto indireto, eu tenho que ter o quê? Verbo transitivo indireto. Então, custou-lhe inimizades. Então, neste caso aqui, a 2 também está correta. Então, 2, 3 e 4. E a 1 está errada por quê? Eu vou deixar, não vou justificar aqui o porquê dela estar errada. Eu quero que você vá lá na seção de comentários aqui da nossa aula de hoje e deixe. Se não compreender, não tem problema. Me pergunte que vou falar com você por lá. Por que a primeira alternativa está errada? Vou deixar aqui uma dica. Aqui,
Neste caso aqui, eu aviso alguém de alguma coisa, ou então eu aviso a alguém alguma coisa. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto e indireto. Eu avisei a alguém alguma coisa. Agora, por que está errado? Vá à seção de comentários. O emprego da vírgula também tem vírgula na sua prova, terá na prova deste concurso. O fogo, meus amigos, quando eu falo aqui, meus amigos e minhas amigas, por exemplo, então, meus amigos, isso daqui, por que tem esta vírgula? Se justifica por qual razão? É o que a gente vai ver aqui agora. Separa aposto ou vocativo. Intercalar uma oração, para ser oração, precisa ter verbo, então descarto. Separar adjunto adverbial, por exemplo, vai expressar uma circunstância. Uma ideia de tempo, de lugar, de modo, por exemplo, também não. Aí restaram duas alternativas, aposto e vocativo. Vocativo vem de quando você chama alguém, você vai chamar, você vai fazer um apelo. Maria, meus amigos, estudem mais, concursandos, estudem mais. Então, neste caso aqui, eu tenho um vocativo. Ele chamou, ele poderia falar, meus amigos, o fogo destruiu toda a plantação. O fogo, meus amigos, ele está falando diretamente com eles e chamando. Agora, o aposto, ele pode ser um aposto enumerativo, também que as bancas às vezes cobram, mas o tipo de aposto que as bancas mais cobram é o aposto explicativo. Ele vem para explicar um termo anterior. Então, este aposto explicativo é importante você observar que ele vai ser um substantivo, pode ser também uma oração subordinada adjetiva, explicativa, como aparece muitas vezes. Então, aposto é uma coisa, vocativo, lembre-se disso, que vai chamar, vai falar diretamente com a pessoa. Ele está falando diretamente com seus amigos. Complete as lacunas. E agora, faz ou fazem mais de 100 anos que Manuel Bandeira escreveu. Escreveu aqui está em qual tempo verbal? Presente ou passado? Mas até hoje crianças exploradas economicamente. Vamos marcar a alternativa correta. E agora, verbo fazer indicando tempo passado. Escreveu o tempo passado. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Eu já sei que ele é o quê? Impessoal, não vai para o plural. Então, faz 2 anos que moro aqui, faz mais de 100 anos que Manuel Bandeira escreveu. E agora, mas até hoje, existe ou existem crianças? Existem crianças. Eu vou falar o quê? As crianças existem. Então, aqui, sujeito. Então, existem crianças. Neste caso aqui, as crianças existem. Crianças exploradas economicamente existem. O verbo no plural está concordando com o sujeito também no plural. Por isso que a alternativa C está correta. Assinale a frase que apresenta a concordância verbal de maneira correta. Verbo haver, imagino que você saiba, senão anote aí no seu caderno. Já tem o verbo haver, coloque existir. Nem todos. Pode ser também que ele vá para o plural quando ele estiver, quando ele for um verbo auxiliar. Por exemplo, se eu disser, as crianças tinham feito, tinham saído. As crianças haviam saído. Então, quando ele for auxiliar, o verbo principal estiver no particípio, ele vai ser conjugado normalmente com o sujeito. Mas aqui não, sempre existiram problemas, aconteceram. Então, colocou existir, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular, como a gente pode ver aqui. Então, vamos já sempre. Houve problemas de mobilidade urbana no país. Alternativa A, corretíssimo. E se fosse usar o verbo existir? Sempre. Existiram problemas de mobilidade. Faltam a muitos países uma gestão. Falta o quê? Aí o examinador veio aqui e colocou a muitos países. Nada diz falta o quê? Uma gestão. Então, neste caso aqui, uma gestão falta.
nada de plural aqui. Então vamos colocar aqui. Uma gestão eficiente de mobilidade urbana falta a muitos países. Então este há muitos aqui, o verbo aqui está concordando com o sujeito. Uma gestão falta. Então aqui o correto seria falta. Destruiu-se novamente o se. Apareceu o se, partícula passivadora, o índice de indeterminação do sujeito. Então, o correto aqui, verbo transitivo direto. Destruiu o quê? As bases. Verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, o correto seria o quê? Destruíram-se as bases. O correto aqui seria isso, voz passiva sintética. As bases foram destruídas. Então, lembre-se disso daqui. O se é uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Precisam-se, nada disso. Verbo transitivo indireto, observe a preposição. Precisa-se de governantes. Este se é um índice de indeterminação do sujeito. O verbo vai concordar com o quê? Nada de concordar com o sujeito paciente, como está na alternativa C, não. Quando o se é um índice de indeterminação do sujeito, tem o sujeito indeterminado, o verbo é impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular. Precisa-se de governantes. Aqui nós precisamos saber qual das opções abaixo registra o mesmo critério de concordância verbal em comparação, vamos voltar aqui, registra o mesmo critério de concordância verbal em comparação com o trecho. Então, nós temos a série de reportagens sobre o salário dos deputados estaduais ganhou repercussão nacional. Qual das alternativas abaixo vai ter a mesma regra de concordância deste trecho? Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritar essa questão. Não se esqueça de deixá-la nos comentários também. E então, agora eu preciso compreender aqui, observe, a série de reportagens sobre o salário dos deputados ganhou. Então, aqui nós observamos o quê? Que a série ganhou. Neste caso aqui, nós temos o quê? Este substantivo, observe aqui, série é um substantivo seguido de determinante no plural, não é isso? O determinante está no plural. Aqui você observa que nós temos um conjunto de substantivos, quando eu falo a série de alguma coisa, o número de alguma coisa, conjunto de substantivo acompanhado de determinante no plural. Foram os advogados que solicitaram, então os advogados solicitaram, os advogados foram. A concordância, ela está ok. Agora, eu preciso da mesma regra aqui, que eu tenha esse conjunto de substantivos acompanhado de determinante no plural. Não é o caso aqui. Foram os advogados que solicitaram aqui a regra de concordância aqui. Nós temos um pronome relativo que. Então, quando aparece o pronome relativo que aqui, o verbo vai concordar com o que vem antes dele. Então, você observa, os advogados solicitaram. Descartei a alternativa A, porque não é o mesmo critério como fala. Mais de 15 deputados não compareceram. Quando aparecer a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral. Então, 15 não compareceram à votação. A votação era fundamental. Concordância ok, mas não é a mesma regra. Então, quando aparecer aqui as expressões que indicam quantidade aproximada, o verbo vai concordar com o numeral. Cerca de 15 pessoas fizeram a tarefa, mais de 15 deputados não trabalharam. Uma porção, então aqui você vai observar o quê? Uma porção da mesma forma que a série de reportagens de insetos também. Então aqui eu tenho este substantivo aqui acompanhado de determinante no plural. Alternativa C está correta. Uma porção foi encontrada. Você observa que ele está concordando com o núcleo aqui. Porção encontrada, série, vamos colocar aqui. A série ganhou repercussão nacional. Então, alternativa C, mesmos critérios. Angústia e ansiedade não, vamos ver aqui então, o ajudavam. A angústia e a ansiedade
não o ajudavam a se concentrar. E aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. Aí você já sabe, sujeito composto, eu tenho o quê? Um verbo no plural. Então, a angústia e a ansiedade, eu vou falar o quê? Elas ajudavam a se concentrar. Aqui é sujeito composto. Está correta a concordância, mas não é pelo mesmo critério. A alternativa em que ambos os verbos indicados entre parênteses devem ser conjugados na forma do singular. Então, ambos os verbos precisam estar no singular para preencher. Primeira coisa, concordância verbal, identifique o sujeito. Os males do cultivo do algodão apavoram, não é isso? Então, apavoram. Por quê? Aí você identifica o verbo. Quem apavora? Os males. Então, esse sujeito, o núcleo do sujeito no plural, verbo também no plural, descarta a alternativa A, porque precisam estar no singular. Pois para se fabricar uma camiseta, gastam-se mais de 2.000 litros de água. Gastam-se. Este se aqui é o que? Uma partícula apassivadora, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Sempre que eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, o se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito pós-posto. Mais de 2.000 litros são gastos. Então, o correto é gastam-se. A fabricação de certos produtos que se expõem lindamente. Aqui é importante, essa daqui já é um pouquinho mais complexa, porque aqui está se referindo aos produtos que se expõem lindamente nas vitrines. Você não expõe a fabricação, você expõe os produtos. Então, aqui vai para o plural. Acarreta. O que acarreta um custo ambiental? A fabricação acarreta. Então, aqui eu descarto. Aqui você observa que vem entre vírgulas, justamente porque aqui nós temos a função explicativa. Então, os produtos que são expostos e não a fabricação. A produção de petróleo, da perfuração de poços até o refino, então implica, e é importante você observar a regência, nada de implica em. Implicar é verbo transitivo direto, não pede preposição. Implica vários desgastes. O que implica vários desgastes? O núcleo aqui é produção. Então, a produção implica. E isso daqui não é a produção de petróleo, da perfuração. Então, eu tenho uma produção de perfuração. Nada disso. Aqui vem explicando, complementando aqui. Desgaste e o acúmulo de resíduos. O que causa no singular, as duas no singular. Os impactos relativos à produção de carne animal incluem. Os impactos incluem a emissão de 18% dos gases do efeito estufa gerados no mundo, que ultrapassa, então você observa que a emissão de 18% dos gases do efeito estufa gerados no mundo, que ultrapassa a ocasionada por veículos. Então, a emissão que ultrapassa, Para produzir 1 quilo de carne bovina, utilizam-se novamente, e o UDES gosta bastante de usar o se também, né? Eles utilizam o quê? Verbo transitivo direto, o verbo vai concordar sempre com o sujeito pós-posto. Então, 2.500 litros de água são utilizados. Show de bola! Mais da metade da produção de grãos não se... Vamos colocar aqui. Mais da metade não se destina à população humana, mas animal. Mais da metade da produção de grãos não se destina à população. Descarto aqui também. Alternativa E. Quanto à concordância verbal, o uso da língua portuguesa está adequado à situação formal, respeitando as regras gramaticais estabelecidas para a norma escrita padrão na seguinte frase. Vamos simplificar? Em qual alternativa a concordância verbal está correta? A preocupação com questões ambientais passam, caro concursando, primeira coisa,
Concordância verbal, não importa a banca, você vai identificar o verbo. Desponta, vamos lá, os atuais padrões ameaçam, o desenvolvimento são aqui fundamentais, a exploração e a busca prejudica. Identificou o verbo? Faça a pergunta, identifique o sujeito. O que é que passa a abranger? A preocupação, núcleo do sujeito no singular, a preocupação passa. No debate contemporâneo sobre desenvolvimento sustentável, aqui você observa, sempre que via assim, ó, no relógio, no debate, no momento, isso daqui é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial não exerce a função de sujeito, senão você acha que o debate desponta, está correto. Nada disso. Se fosse o debate, sim. O que desponta? O debate. Agora, o que desponta? Novas ideias e graves questionamentos. Então, aqui eu vou usar o que? Despontam. O correto aqui, porque isso daqui é o sujeito composto. Sujeito composto, o verbo vai para o plural. Novas ideias e graves questionamentos despontam. Qual que é a regra para o sujeito composto? Quando ele vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural, concordando com os dois. Então, toda forma que tinha que ser despontam. Novas ideias despontam. Observou aqui no debate contemporâneo? Não é sujeito. O que ameaçam aqui? Os padrões de consumo e crescimento, os padrões ameaçam, certinho, a alternativa C. Hoje, o desenvolvimento científico e tecnológico são fundamentais. O desenvolvimento, observe aqui, é só um. Então, o desenvolvimento, isso aqui é adjunto nominal, científico e tecnológico. Então, aqui o núcleo do sujeito é desenvolvimento. O desenvolvimento é fundamental para aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais. O desenvolvimento é fundamental. A exploração indevida dos recursos naturais e a busca, então eu tenho um, o E é a adição, mais um elas ou eles, né? Então o correto seria o quê? Prejudicam, sujeito composto, verbo no plural. A exploração indevida e a busca prejudicam a vida na terra. Descarto a alternativa E. Neste caso, será que as vírgulas, indubitavelmente, vírgula é o assunto mais cobrado dentro de pontuação. Ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora, ative o sininho para receber as nossas aulas gratuitas e semanais. As vírgulas na frase acima, então você observa aqui, as vírgulas, elas foram empregadas porque estão separando o quê? Ô, Dona Maria, vá pilotar fogão, lá no 12º parágrafo. Então, aqui você observa que ele está falando diretamente com a Dona Maria. Então, ele chamou Dona Maria. Ô, Dona Maria, venha cá, por exemplo. Então, ele fala diretamente com a pessoa. Com a pessoa. Então, sempre que falar diretamente com a pessoa, sempre que chamar, evocar, nós temos o quê? Um vocativo. Evocar, vocativo. Ô, Dona Maria, então aqui, neste caso, nós temos um vocativo. Não confunda vocativo com aposto. Aposto, geralmente, o mais cobrado é o explicativo, pode ser que apareça o enumerativo também. Aposto explicativo, ele vem para explicar um termo anterior. Dona Maria, por exemplo, que chegou agora é minha vizinha. Dona Maria, que chegou é minha vizinha. Observe isso daqui. Então, quem é Dona Maria? Ele está chamando Dona Maria? Não. Isso daqui, que chegou, é um aposto explicativo que está explicando o termo anterior. Não confunda aposto com vocativo. Não é sujeito e nem também temos um termo deslocado. Em qual das opções abaixo, novamente, emprego da vírgula mantém o mesmo critério de organização informacional em comparação com o período? Então, primeiro ponto, compreender por que usei estas vírgulas. Eu já disse há pouco, vírgula dentro de pontuação é o assunto mais cobrado.
As sociedades modernas, então, você já observa aqui. Este que nós temos um pronome relativo. O pronome relativo ele vai retomar o termo anterior. Uma dica bem interessante, que este que também pode ser uma conjunção integrante que vai dar início às orações subordinadas substantivas. Mas sempre que for um substantivo aqui, eu já sei. Então, este que é um pronome relativo. O pronome relativo ele dará início a quê? Às orações subordinadas adjetivas, que seja a explicativa ou a restritiva. Explicativa é aquela que vem entre vírgulas, ou vem depois de vírgula. A restritiva vem sem vírgula. Então, as sociedades modernas que poluem e destroem a natureza, que poluem e destroem, estão explicando aqui quais são as sociedades modernas. Então, usei a vírgula porque eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa, que vai exercer também a função de um aposto. O aposto não é aquele explicativo que vai explicar o termo anterior. Os focos de queimada que não foram divulgados na mídia pelas grandes corporações representam um esquema forte de exploração de recursos naturais. Sobretudo, cadê? Aqui você já observa, não apareceu nem o que. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial nesta vírgula. Eu vou descartar. Corpo de bombeiros, acionado sempre que há uma situação urgente. Então, aqui nós já observamos. O corpo de bombeiros, eu poderia falar que foi acionado, então, que é acionado sempre que há uma situação urgente. Então, aqui você observa que vem. O que é o corpo de bombeiros? Isso daqui vem para explicar. Então, neste caso aqui, bem como lá no enunciado, eu tenho o quê? Um aposto também que está explicando que o corpo de bombeiros é aquele órgão, aquela corporação que é acionada sempre que é uma situação urgente. Então, a alternativa B, corretíssima, porque novamente eu tenho um aposto explicativo. Foi o cidadão que, em primeiro lugar, então aqui você observa, a vírgula está depois do que. Se fosse antes, poderia ser uma explicativa. Então, primeiro lugar, da mesma forma aqui, ó, para em seguida, novamente entre vírgulas. Então, aqui eu vou ter o quê? Adjuntos adverbiais. Então, a vírgula aqui, muito empregada também para separar os adjuntos adverbiais deslocados ou intercalados. São Paulo é a cidade que, representando, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Então, eu tenho uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Aí sim, ela vem separada por vírgula. Novamente, a vírgula está antes ou depois do que? Ela está depois do que. Então, esta oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Por isso, usei a vírgula para separá-la. E não é neste caso aqui, como você observa, que eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa. O corpo de bombeiros, que é acionado sempre que há uma situação urgente. Então, aqui você observa que eu tenho oração subordinada reduzida, mas aqui, novamente, ela vai ser uma adjetiva também. Então, eu venho aqui, marquei a alternativa B, por isso, porque ela é adjetiva, bem como lá no enunciado. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. As vírgulas na frase acima separam o quê? Uma oração e um adjunto adverbial. Então, aqui, ó, para ser oração, eu tenho o quê? Verbo, não é isso? Então, ia correndo, eu também tenho verbo. Então, uma oração, certo. Duas orações independentes, será que essas duas orações, vamos deixar por enquanto. Uma oração e um aposto. Aposto, ele vem geralmente para explicar alguma coisa. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava. Para você, se aparece aqui modo, você vai fazer a pergunta com como. E como o acompanhava com seu passinho saltitante? Na maior alegria. Como ele estava? Ele estava alegre. Então, quando fala aqui na maior alegria, é o modo com que ele o acompanhava. Então, uma oração e uma adjunta adverbial de
modo. Então aqui, sempre que aparecer modo nas alternativas, faça a pergunta com como. Se aparecer causa, você já vai lá e coloca assim, ó, primeiro, a causa ocorre primeiro e vai levar a outra ação. Nada de aposto, nada de vocativo. A vírgula também é usada para eles, bem como para as orações independentes, mas não é o caso. Então, assim que via o dono, então aqui nós já vimos que temos uma oração, está separando essas orações, e na maior alegria, adjunta adverbial expressando a circunstância de modo. A influente emissora de televisão pan-árabe Al Jazeera, que é controlada pelo governo, observe aqui, nós temos as vírgulas de novo. Por que utilizamos a vírgula? Então, o que? Primeira coisa, será que é um pronome relativo? O pronome relativo vai retomar o termo anterior. A influente emissora de TV, que é controlada pelo governo. Então, neste caso aqui, emissora é um substantivo. Então, o pronome relativo ele vai retomar o substantivo anterior. E agora, por que usei estas vírgulas? É obrigatório o emprego de vírgulas separando orações coordenadas assindéticas. Este A aqui é um prefixo de negação. Vai ser aquela que não tem conjunção. Então, a assindética não tem conjunção. Olha o que aqui. Este que é uma conjunção, então descarto. É obrigatório o emprego de vírgulas separando a oração principal e a oração substantiva. Oração substantiva pode ser iniciada pelas conjunções integrantes que e se. Mas será que neste caso aqui, para uma dica aqui interessante, esta oração substantiva, na maioria das vezes, ela virá depois de um verbo, tá bom? Agora, sempre que for substantivo, eu já sei, pronome relativo. Pronome relativo dará início a quê? Como já disse anteriormente, a uma oração subordinada adjetiva. Se vem entre vírgulas, ela será explicativa. Então, nada de oração substantiva. É composto por oração principal e subordinada adjetiva explicativa. O emprego das vírgulas justifica-se em função de que o período é composto por oração principal e também nós temos o quê? Uma subordinada adjetiva explicativa, corretíssima a letra C. Oração principal, aquela que não tem conjunção, e quando fala oração principal, ela é dependente sintaticamente. Se eu chegar e falar para vocês, a influente emissora de TV Al Jazeera. Oi? O quê? Não sei o que é. Então, ela vai depender sintaticamente, ela precisa da outra. É diferente das assindéticas ou das coordenadas, né? As coordenadas, elas são independentes. Você já entende agora. A subordinada, ou melhor, a oração principal ou as subordinadas mesmo, elas são dependentes entre si, dependentes sintaticamente. Então, neste caso, o quê? Pronome relativo, sempre que for pronome relativo, atente-se a isso. Vem separado por vírgula explicativo. O período é composto por oração principal e adverbial conformativa, nada disso. Anote aí no seu caderno essa substantiva. Por exemplo, eu preciso que vocês cheguem amanhã. Aí você já vai observar o quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisar é verbo, objeto indireto, objetiva indireta. Ortografia, para você melhorar o seu desempenho, muita leitura, porque assim você amplia o seu vocabulário. Considerando-se o novo acordo ortográfico, qual palavra não está escrita corretamente? Então, qual delas está errada? Apoia, aqui você já vai identificar o quê? O ditongo aberto, oi, ei. Será que ainda são acentuadas? Os ditongos são acentuados? Assembleia, Andréia, Android, apoia. Autoescola, aqui o prefixo terminou em uma vogal e nós temos também o quê? Quando o prefixo termina em uma vogal e a palavra da frente começa com vogal diferente, será que é junto ou tem hífen? Novamente, o ditongo aberto. E ultrassonografia, será que de fato com 2 S's? É o que a gente vai ver agora. Apoia, então. Primeiro ponto aqui, vamos separar. Tem acentuação, vamos separar em sílaba, não é isso? Apoia.
Então, eu tenho aqui o que neste caso? O ditongo aberto, oi, apoia. Então, ditongo aberto. Esta palavra, qual que é a sílaba tônica? O apoie. Então, nós já sabemos que ela é o quê? Uma paroxítona. Será que eu acentuo as paroxítonas terminadas, ou melhor, as paroxítonas que possuem os ditongos abertos ei e oi? Não mais acentuo. Então, apoia de fato é sem acento. É o mesmo caso de assembleia, Andréia, Android. Autoescola, aqui é a regra dos opostos se juntam. Os opostos se atraem. Quando o prefixo termina em uma vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, os opostos, aí vamos grafar junto. Então, o correto é o quê? Autoescola, correto? Então, aqui a alternativa B está errada. E se os opostos se atraem, os iguais se aproximam? Se eu disser, por exemplo, vamos voltando aqui, os opostos se atraem e os iguais se distanciam, nada de se aproxima, se distanciam. Então, eu vou empregar um hífen, por exemplo, se eu colocar anti-inflamatório. Então, os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Então, tem hífen. Terminou em uma vogal, começou com a mesma, tem hífen. Vogais diferentes junto. Jiboia, novamente ditongo aberto, oi. Nós já sabemos, não mais tem acento. E ultrassonografia. Antes a gente escrevia o quê? Ultrassom. Então, o que você vai observar aqui? Agora, quando o prefixo termina em uma vogal, a palavra da frente começa com R ou S, a gente tira o hífen e dobra o R ou S. Por exemplo, mini, terminou em vogal, a palavra da frente começa com S, eu dobro e tiro o hífen, mini saia, antissocial, ultrassonografia. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas de maneira correta. Mexer, será que realmente é com CH? E enxergar com X? Piscina só com C? Ou descanso deveria ser C cedilha? Então, nós temos várias possibilidades. Procure nas alternativas as palavras que você já conheça. Mexer é uma palavra mais empregada no nosso cotidiano. Antes de me e antes de em também eu uso X. Por exemplo, enxada, enxergar. Então, já descarta a alternativa A, porque mexer é com X. Provavelmente você já sabia disso. Enxergar com X está correto. Piscina, aqui está faltando o quê? O S. Piscina, descanso está grafado de maneira correta. Então, mexer e piscina. Empecilho, de fato é empecilho, nada de empecilho. Privilégio ou privilégio? De fato é privilégio, como você vai saber? Lendo bastante. Discussão. Nas minhas aulas sobre ortografia, eu falo do dedinho TT. Observe só, vou trazer a explicação aqui. Quando os verbos terminam em ter, tir, mir, der, dir, será que eu uso S, C cedilha ou dois S's? Observe só. Olha aqui. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui, pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com dois S's. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedinho TT. O que é dedinho TT? É quando você vai usar dois S's. Dedinho TT SS. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedinho TT SS, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar dois S's. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe dois S's. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir,
com pressa. Olha aqui, 2 S's. Agora terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim, TTSS. Dedim, TTSS. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar SS. Demitir. Olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedim, TT, SS. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim, TT, SS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fica esperto. Então, concursando discutir, discussão vem de quê? De discutir. Então, terminou em tir, quando o verbo perde o tir, eu retiro esse tir, aí eu vou usar o quê? 2 S's. Então, o correto é discussão, vantagem é com G. Extravasar com Z, nada disso com S. Elucidar, geada, rúbrica, nada disso. Essa palavra as bancas cobram muito. O correto aqui é o quê? Rubrica, sem acento. Ela é uma palavra paroxítono, anote aí no caderno. Pesquisa, pesquisar, gasoso. Os verbos querer e por, quando você for flexionar, é sempre com S. Então, o correto é o quê? Quiser e puser. Análise, analisar com S mesmo. Anote aí. Quis e pus sempre com S. As palavras que preenchem corretamente as lacunas são, e agora? Paralisação. Será que é com Z ou será que é com S? Mais difícil? Então vamos lá para flagrantes ou fragrantes. Fragrantes vai vir de quê? Fragrância, que está relacionado a quê? Ao cheiro. Fragrância. Então, lembre-se disso. Vamos ver? Impactou no trânsito da cidade vários flagrantes, nada, e vários flagrantes. É quando pega alguém naquele momento que ele está praticando um crime, por exemplo. Ele foi preso em flagrante. Lembre-se disso daqui. Então, já sei que não pode ser flagrantes. Já eliminei 2 alternativas. Flagrantes e flagrantes. Agora, paralisação, ela vem de quê? Paralisação vem de paralisia. Paralisia é com S, é a regra da zebra que eu sempre falo. Se já tem S na palavra, aquela derivada também continuará com S. Agora, se não tem S, deu zebra. Se não tem S, você usa Z. Se tem Z, permanece o Z. Então, nada de com Z, é paralisação com S e flagrantes, que é a forma correta. Os buracos na pista são, na questão anterior eu já trouxe, será que é um empecilho ou um empecilho? Com 2 S's também não. Olha, C cedilha antes de E e I, não uso o cedilha. Então, o correto é o quê? Empecilho. A banca que trouxe os buracos na pista são, o correto seria empecilhos. Vale realçar que a banca não vai anular a questão por causa disso, porque o que está cobrando aqui é ortografia. Então, você vai resolver a questão da mesma forma, empecilho. Na grafia de relatório, espírito, água e também o acento gráfico é necessário em razão das mesmas regras
as mesmas regras que exigem a acentuação das palavras seguintes. Então, qual delas? Comece sempre por aquela mais fácil, e quando tem acentuação, eu já sei que a mais fácil é a palavra proparoxítona, porque toda proparoxítona é acentuada, então eu já sei. Pelas mesmas regras, então, a segunda palavra ela é o quê? Uma proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Proparoxítona, aqui paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em L, proparoxítona, proparoxítona. Correto? Agora, também é mais fácil, observe aqui, também ela é o quê? Uma palavra oxítona terminada em também, amém. Acentuamos as oxítonas terminadas em e ens, parabéns também. Então, já sei que a última ela é o quê? Uma palavra oxítona. Nós não é oxítona, nós é o quê? Monossílabo, que é aquele que possui somente uma sílaba, monossílabo tônico. Ninguém aqui eu já descartei também. Alternativa D, além. De fato, ela é uma oxítona terminada em. E o pró aqui? O pró não. Dessa forma também não entra. Quando eu falo pró, esses são os prós, nós já sabemos que é um monossílabo. Então, já gabaritamos a questão sem muito sofrimento, não é isso? Então, vamos ver aqui a alternativa D. Relatório, ela é o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Precárias, da mesma forma, ela é o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Mercadológica, proparoxítona. Água, novamente, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, princípios, como a gente viu, relatório também. Então, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui já está correta também, além, oxítona terminada em igual também. Então, a alternativa D está correta. Quanto à acentuação de algumas palavras do texto, vamos marcar a afirmação verdadeira. Os vocábulos lá e só recebem acento porque são monossílabos tônicos terminados em A e O. E aí, será que eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A e O? Acentuo sim. Então, acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Pá, pé, pó. Então, a alternativa A é corretíssima. As palavras veículos e espírito são acentuadas pela mesma regra, que é interessante que essa questão é do ano 2022, a banca não anulou. Porque quando você se deparar, quando eu observo aqui, vamos lá, veículos. E agora nós temos o quê? Espírito. Então, aqui nós observamos que as duas são proparoxítonas. Ah, mas aqui tem um hiato. A banca considerou essa questão de ser acentuada porque é um hiato. Mas nós vamos acentuar esse hiato lá nas oxítonas e paroxítonas. Mas eu entendo aqui que as duas também são proparoxítonas. São acentuadas pela mesma regra, mas a banca não considerou assim. Entre a alternativa A e B, a gente vai compreender que a alternativa A está 100% correta, então você vai marcar essa alternativa, porque pode ser que a banca não anule a questão, como foi o caso. Então, descarta também a alternativa B, mesmo entendendo que as duas são proparoxítonas. Acentuam-se trânsito, proparoxítona, ônibus também proparoxítona, porque são paroxítonas, nada, são proparoxítonas. As palavras metrô e você, então nós percebemos que são o quê? Palavras oxítonas, correto? São acentuadas assim como toda oxítona terminada em vogal? Nada disso, nem toda oxítona terminada em vogal é acentuada. Por quê? Eu não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Angu, ali, javali, não acentuo, correto? Agora, elas estão corretas? Sim, elas são acentuadas, mas nem todas são. Por isso você tem que fazer a prova com muita atenção do início ao fim. Então, concordância nominal. Será que o correto é: não é permitida a entrada com crase? Quando a gente vê aqui outra alternativa, será que o correto é proibido a passagem? Será que este artigo vai interferir em alguma coisa ou tanto faz?
Proibido passagem ou proibido a passagem? Passagem aqui você já observa o substantivo. Nós temos aqui novamente proibido a entrada. O artigo interfere ou não? Então, o que a gente consegue observar aqui na última alternativa, que é a alternativa D, é proibida a entrada. E agora, será que está correto ou não? A gente vai voltar aqui às alternativas para a gente verificar qual está correta. Então, quando aparece aqui é permitido, é bom, é necessário, será que o correto é necessária, é permitida, é boa ou é bom? É o que vamos ver agora. Trouxe aqui a regra para vocês. As expressões é proibido, é preciso, é necessário, é bom, como você pode observar aqui, é proibido, é preciso, é necessário, é bom, é permitido, permanecem invariáveis em gênero, sempre que falar gênero masculino e feminino, se ela é invariável, permanecerá no gênero masculino. E em número, número você já sabe, singular ou plural, quando o artigo a não aparecer. Então, lá nas alternativas, quando eu falei com vocês, será que esse artigo interfere ou não? Olha o que diz a regra. Então, quando aparecerem estas expressões, é proibido, é bom, é preciso, é necessário, é permitido, elas ficarão invariáveis, permanecerão no masculino e singular se não aparecer o artigo a. Pode ser um pronome também, por exemplo, esta. Então, é proibido entrada. Cadê o artigo concursando? Não tem masculino singular. Tem um artigo, o que você vai observar? Que este adjetivo ou o predicativo do sujeito, quando a gente observa aqui o verbo de ligação, ele vai concordar com o quê? Com o artigo. Então, você lembra. Não tem artigo? Masculino singular. Tem artigo, vai concordar com ele. Nesse caso, nós temos o artigo no feminino, no singular. Então, a entrada é necessária. E aqui coloquei o quê? É proibido entrar nesta casa. Conseguiu compreender? Não aparece o artigo masculino e singular. Aparece o artigo, vai concordar com ele. Então, quando a gente volta aqui na primeira alternativa, não é permitida a entrada com crase, nada disso. O que você vai se lembrar de que não existe sujeito preposicionado. Isso quer dizer o quê? Vamos colocar a frase na ordem direta? Então, vamos colocar lá a entrada, o que fala ali? Não é permitido ou permitida? Vamos colocar aqui então. A entrada não é permitida. Coloquei na ordem direta. O que não é permitido? A entrada, sujeito. Lembre-se de que não há sujeito preposicionado, ou seja, esta crase aqui não pode existir. O correto seria o quê? Não é permitida a entrada. Ou seria não é permitido a entrada. O que a regra fala, concursando? Quando aparece o artigo aqui, vai concordar com ele. Então, eu falo o quê? A entrada, este mesmo a, ele vem aqui para o substantivo. Então, alternativa A, eu já vou descartar. Aqui não é alternativa A, vamos corrigir aqui. Aqui é a alternativa B. Será que está correta? Proibido a passagem. O que a regra fala? Quando aparece o artigo, este determinante aqui, as expressões é proibido, é necessário, é bom, elas vão concordar com ele. Então, o correto seria o que aqui? Proibida a passagem. Ponto final, né? Utilize as escadas. Então, proibida a passagem. E se eu retirasse o a, aí estaria correto. Proibido passagem. Alternativa C. Agora, vamos ver se está correta. Proibido a entrada. O que eu disse? Quando aparece o artigo aqui, estas expressões aqui, o predicativo do sujeito vai concordar com ele. Então, o correto seria o que aqui? Proibida a entrada. Porque se tem o artigo antes do substantivo, você já sabe, isso aqui vai concordar com ele. Então, o correto seria proibida a entrada. Descarta a alternativa B também, alternativa C. E agora, a última, alternativa D. Vamos ver? A única palavra que não apresenta desvio em relação à concordância nominal, será que está correta? É proibida. Então, você já identificou o que aqui?
o artigo. Tem o artigo antes do substantivo, estas expressões vão concordar com eles. Então, ela vai para o feminino mesmo. Vamos colocar na ordem direta. A entrada é proibido? Nada disso. A entrada é proibida. Gostei da questão porque dá para a gente falar bastante sobre isso. Você não erra mais. Já anotou aí no seu caderno? Então, alternativa D que está correta. É proibida a entrada de bicicletas. Conseguiu gabaritar? Lembrando que aqui, na descrição do vídeo, ao nosso PDF. Indique a opção correta no que se refere à concordância. Agora já é o quê? Concordância, não especificou qual, mas esta questão está contemplando o quê? Concordância verbal. Primeira coisa, verbo haver. Depois aparece aqui a partícula se, índice de indeterminação do sujeito, pronome passivador. E aqui, todos sabiam, será que está correto? Foste tu, conferiste tu o gabarito. Vossa Excelência agiste, será que está correto? É o que a gente vai ver aqui. Agora, gabaritou a questão no PDF? Vamos ver. Primeira coisa, tem verbo haver? Observe. Posso substituir pelo verbo existir? Se você puder substituir o verbo haver pelo existir, ele é o quê? Impessoal. Isso quer dizer que ele não vai para o plural. Será empregado sempre na terceira pessoa do singular, correto? Então, existiam bastantes razões para ele mudar de apartamento. Então, existia, vou colocar aqui, bastantes. Por quê? Quando vier bastantes ou muitos, vier acompanhando um substantivo, vai concordar com ele. Então, muitas razões, bastantes razões. Então, o correto seria o quê? Havia bastantes razões. Existiam. Ah, mestre, se eu substituísse havia por existir. Existir, você vai conjugar normalmente. Então, existiam muitas razões. Muitas razões existiam. Descarta a alternativa A, porque o correto seria havia bastantes razões. Reforma-se ou reformam-se. Este se, partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Trago agora uma breve explicação sobre a função do se, muito cobrado aqui pelas bancas, muito cobradas essas duas possibilidades, funções. Índice de determinação do sujeito, pronome passivador. Observe. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque ele, pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai
colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito indeterminado. Então, concursando agora já memorizou. Primeira coisa, eu reformo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. Ou seja, aqui nós temos um sujeito paciente que está no plural. O verbo vai concordar com esse sujeito paciente no plural. Então, calçados e bolsas no plural. Então, o correto seria o quê? Reformam-se. Reformam-se. Calçados e bolsas. Vamos colocar aqui, nós temos uma voz passiva sintética. Vamos colocar na voz passiva analítica. Então, calçados e bolsas são reformados. Sempre que você fizer esta mudança da voz passiva sintética para analítica e for para o plural o verbo, você vai se lembrar disso, que você vai pegar e o verbo vai para o plural. Então, reformam-se calçados, vendem-se apartamentos, alugam-se casas. Todos sabiam. Quem sabia? Todos. Então, um sujeito aqui no plural, o verbo também no plural. Concordância está ok. Tu foste, certinho aqui também a concordância. Tu conferiste, não é isso? Então, nós já vimos aqui lá no pretérito, no modo indicativo. Então, foste, tu foste e tu conferiste. Certinho aqui a concordância, alternativa C de coração gabaritou a questão. Vossa Excelência agiste com ousadia. E agora eu tenho aqui o quê? Um pronome de tratamento. Aí o pessoal, pronome de tratamento, eu tenho que usar sempre tu e vós. Eu conjugo como se fosse tu e vós. Nada disso, concursando. Pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa, que seja do singular ou do plural. Pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência agiu. Se fosse Vossas Excelências, agiram. Anote aí também, concordância com pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa. Show de bola, concursando. Está gabaritando muitas questões? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. Os termos destacados exercem a função. E agora, estes termos aqui. Desde aquela época. Opa, aquela época, será que expressa uma ideia de tempo ou lugar? Não sei. Tem dúvida? Tem duas possibilidades. Comece pela mais fácil. Sempre que aparecer a preposição para, acompanhada de verbo no infinitivo, é o que eu sempre brinco nas minhas aulas. Vocês já ouviram o verbo parar, o verbo parer e o verbo parir? Não existe o parer, né? Só para você memorizar. Preposição para, acompanhada de verbo no infinitivo, terminação dos verbos no infinitivo, as terminações ar, e ir. Eu já sei que vai expressar uma ideia de finalidade, objetivo de fazer alguma coisa. Observe. A mãe, para que a mãe inventava esse e outros jogos? Para distrair. Então, o objetivo dela inventar era de distrair a nossa fome. Então, isso daqui significa, ele vai expressar uma circunstância de quê? Uma ideia de quê? Uma função de quê? De objetivo, de finalidade ou de fim. Então, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial final, aquela que vai expressar uma ideia de finalidade.
As modais nem encontramos oração subordinada adverbial modal. Na gramática você não encontra. Mas sempre que falar de modal, vai expressar uma circunstância de modo. Modal descarto. E aqui, subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva é tão ou tal que, por exemplo. Então, lembre-se disso daqui. Tão ou tal que. Descarto, descarto, descarto. Não precisei de sofrer com a primeira possibilidade. Por quê? A segunda eu já sei com oração subordinada adverbial final. Agora, o adjunto adverbial de tempo. Desde aquela época, eu nem coloquei aqui no início, senão já facilitaria muito. Desde aquela época, nós temos o quê? Uma ideia de tempo. Quando a mãe inventava, desde aquela época, adjunto adverbial de tempo vai expressar uma circunstância de tempo. Analise as seguintes frases. Outro dia um aluno falou, mestre, fale de que a questão está falando. Então, esta questão aqui está contemplando o quê? Regência. Regência que seja ela verbal ou nominal. Mestre, dicas para eu gabaritar regência. Leitura, 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 menos redes sociais, muita leitura e prestando atenção quando estiver lendo. Observe, este verbo está pedindo preposição ou este nome? Se está pedindo preposição, será que eu deveria usar o lhe aqui nesta alternativa A, por exemplo? Será que deveria usar? É o que a gente vai ver. Então, o lhe e ao mesmo tempo tem o de, tem duas preposições. Custou-lhe, novamente, ele presidia o quê? Será que é verbo transitivo direto? E aqui da mesma forma, quem responde, responde a alguma coisa no sentido de dar a resposta. E quem simpatiza, simpatiza ou simpatia, ou quem simpatiza ou se simpatiza com alguém. Será que exige de fato os verbos simpatizar e antipatizar? Será que eles são verbos pronominais em determinado momento? É o que a gente vai ver. Primeiro, eu tenho aqui 5 possibilidades. Eu vou começar pela mais fácil. Imagine, por exemplo, era ele quem presidia. Ele presidia o quê? O clube, a reunião. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Nós vamos marcar as corretas. Então, eu sei que a 3 está correta. Então, aqui eu já vim e descartei 2 alternativas. E agora, procurem responder. Quando responder estiver no sentido de dar a resposta, ele é um verbo transitivo indireto. Ele respondeu a todas. Então, a 4 está correta. Gabaritei a questão sem muito sofrimento. Por quê? Esses 2 verbos aqui são mais comuns no nosso dia a dia. Mas agora precisamos compreender os outros. Simpatizei-me. Não existe simpatizar-se, antipatizar-se. O correto é só simpatizei ou antipatizei com você. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, aqui está correta também. Então, aqui nós já vimos o quê? Que são as 2, 3 e 4. Ou melhor, vou descartar aqui. A 5 está errada, não é isso? Porque não tem o mi. Então, eu já vi que a 3 e 4 estão corretas. E agora, a ambição custou-lhe. Custou a quem? Verbo transitivo indireto. Lembre-se de que o lhe ele vai exercer a função de objeto indireto. Para ele ser o complemento verbal, exercer a função de objeto indireto, eu tenho que ter o quê? Verbo transitivo indireto. Então, custou-lhe inimizades. Então, neste caso aqui, a 2 também está correta. Então, 2, 3 e 4. E a 1 está errada por quê? Eu vou deixar, não vou justificar aqui o porquê dela estar errada. Eu quero que você vá lá na seção de comentários aqui da nossa aula de hoje e deixe. Se não compreender, não tem problema. Me pergunte que vou falar com você por lá. Por que a primeira alternativa está errada? Vou deixar aqui uma dica. Aqui, neste caso aqui, eu aviso alguém de alguma coisa ou então eu aviso a alguém alguma coisa. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto e indireto. Eu avisei a alguém alguma coisa. Agora, por que está errada? Vá à seção de comentários. O emprego da vírgula também tem vírgula na sua prova, terá na prova deste concurso.
O fogo, meus amigos, quando eu falo aqui, meus amigos e minhas amigas, por exemplo, então, meus amigos, isso daqui, por que tem esta vírgula? Se justifica por qual razão? É o que a gente vai ver aqui agora. Separa aposto ou vocativo. Intercalar uma oração, para ser oração, precisa ter verbo, então descarto. Separar adjunto adverbial, por exemplo, vai expressar uma circunstância. Uma ideia de tempo, de lugar, de modo, por exemplo, também não. Aí restaram duas alternativas, aposto e vocativo. Vocativo vem de quando você chama alguém, você vai chamar, você vai fazer um apelo. Maria, meus amigos, estudem mais, concursandos, estudem mais. Então, neste caso aqui, eu tenho um vocativo. Ele chamou, ele poderia falar, meus amigos, o fogo destruiu toda a plantação. O fogo, meus amigos, ele está falando diretamente com eles e chamando. Agora, o aposto, ele tem, pode ser um aposto enumerativo, também que as bancas às vezes cobram, mas o tipo de aposto que as bancas mais cobram é o aposto explicativo. Ele vem para explicar um termo anterior. Então, este aposto explicativo é importante você observar que ele vai ser um substantivo, pode ser também uma oração subordinada adjetiva, explicativa, como aparece muitas vezes. Então, aposto é uma coisa, vocativo, lembre-se disso, que vai chamar, vai falar diretamente com a pessoa. Ele está falando diretamente com os seus amigos. Caro concursando, show de bola, finalizo por aqui a primeira aula para este concurso. Em breve, mais aulas. Então se inscreva agora mesmo neste canal. Um abraço e até breve.